O centro da cidade do Rio de Janeiro é um espaço que concentra, digamos assim, as instituições culturais mais importantes do Brasil. Começaria naturalmente pelo Teatro Municipal. Podemos mencionar o Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a Praça Imperial, a Casa França Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil. Esse espaço é um espaço realmente que congrega, digamos assim, as instituições relevantes, mais relevantes da cultura do Brasil. E eu acho muito significativo esse processo, então, de revitalização do centro da cidade, que é um processo que começa há uns 15 anos atrás e que toma força, sobretudo, e eu acho que aí sim, né, graças à presença dessas grandes instituições culturais. Essa área da Cinelândia, por exemplo, que tem esse triângulo cultural muito significativo, Teatro Municipal, Museu Nacional de Belas Artes e Biblioteca Nacional, prédio da Câmara de Vereadores. Seguindo pela 1º de março, você tem a presença das igrejas barrocas do Rio de Janeiro, que são também um patrimônio inestimável do ponto de vista cultural dessa cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil, que teve um papel muito importante, a presença desse Centro Cultural Banco do Brasil naquela área ali da Candelária, foi determinante para a recuperação daquele pedaço da cidade que realmente passava por um processo de degradação muito evidente, muito violento. Enfim, você tem aquele pedaço da chamada Praça 15, né, que se estende até a Candelária, e agora, mais recentemente, a Lapa, né, que também começa um processo espontâneo de recuperação, com a presença de algumas instituições ali, a primeira e a pioneira, a Fundição Progresso, e em seguida, enfim, hoje é muito evidente, né, um movimento intenso cultural, com bares, restaurantes. Espetáculos de música, então, eu acho que é uma das coisas mais interessantes de casas de médio porte, de pequeno e médio porte. Tem gente que não gosta só de mega espetáculos em lugares grandes, quer ver artistas novos e até artistas já consagrados também que gostam de se apresentar em lugares mais intimistas. Já estamos aqui um ano e 9 meses, fazendo samba raiz, choro, MPB, bossa nova, né? Trazendo todo tipo de música que não é tocada no rádio. O samba fez o Rio de Janeiro virar aqui para o centro da cidade, ou seja, várias casas abrindo muito espaço para muita gente nova como a gente, muita gente antiga voltando, muitas oportunidades aparecendo. O centro é a melhor opção para esse tipo de espetáculo. É impressionante como a cidade, o centro da cidade, ele está cada vez mais movimentado em relação à vida noturna. Eu mencionaria aqui também, seguindo um pouco esse movimento dos antiquários que se concentram ali na Rua do Lavradio, que também, né, levam já hoje a presença da cultura, e com a presença da cultura, né, uma mudança de perfil daquela área muito importante.
e chegando até a Praça Tiradentes, a recuperação do Teatro Carlos Gomes. A presença ali do João Caetano, que era uma área extremamente degradada, com a presença de população de rua, enfim, começa a mudar o perfil. Continuando esse corredor cultural, nós estamos no Arco do Teles, que é um lugar histórico, que foi tombado, e aqui nós temos a mistura do antigo com o moderno. O antigo pela sua arquitetura e o moderno pela quantidade de cafés, de bares e restaurantes. Então aqui é um dos pontos de encontro da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem uma riqueza musical incomum. Não existe nenhuma outra cidade no mundo onde tenham existido, nascido e se desenvolvido gêneros musicais tão importantes. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor, eu me sinto num jardim. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Essa riqueza musical, ela carecia de um espaço, né? Carecia de uma vitrine. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou... Então eu acho que hoje quem vai ao centro do Rio de Janeiro e tem essa variedade de lugares, de espetáculos e lugares, como por exemplo tem o Centro Cultural do Banco do Brasil, tem o Paço Imperial. Quanto mais melhor, quanto mais cultura, melhor. Cultura não sacia ninguém, você tem fome de cultura sempre. Então eu acho que é uma coisa que quanto mais existir, quanto mais eles fizerem, melhor para todos, principalmente para o povo, né? Quanto mais espaço, mais bacana, os músicos podem tocar, mostrar toda essa riqueza brasileira de melodia, de harmonia, de ritmo. Hoje é muito evidente, né, um movimento intenso cultural, com bares, restaurantes, pequenos teatros, pequenas casas de cultura, naturalmente a Sala Cecília Meirelles, que é uma espécie de âncora ali daquela área. A Sala Cecília Meirelles, ela é dona de uma das melhores acústicas do mundo e a melhor acústica do Brasil para uma sala de concertos dessas dimensões. Nessa sala já se passaram grandes espetáculos. Eu acredito que a Sala Cecília Meirelles, além de ser apenas um lugar onde se faz o concerto, tem que ser também um local onde se gera o conhecimento da música e da cultura em geral. Nós temos daqui do lado o Paço Imperial, que também é outro centro histórico, um grande marco da nossa cidade. E do lado nós temos a Assembleia Legislativa, outro prédio histórico, que estão hoje lá 70 deputados estaduais, que é no Palácio Tiradentes.
Palácio Tiradentes hoje no Brasil é, sem dúvida nenhuma, o patrimônio físico mais importante da história republicana brasileira. O Palácio Tiradentes foi sede do Parlamento Brasileiro de 1926 a 1960 e de ter lá no Palácio uma exposição permanente contando a história do Palácio Tiradentes, com visitas guiadas por alunos da UERJ, recebendo visitantes do mundo inteiro. Correndo, vai pela terra, vai pela serra, vai pelo ar, cantando pela serra do ar, correndo até o dia clarear. Onde o povo tá, entendeu? Essa história de botar arte em ambientes elitizados é coisa que tem que ser repensada. Positiva, né? Eu acho que o centro do Rio tem não só as casas oficiais de espetáculo, né? Como o teatro, a biblioteca, o museu, como também tem manifestações espontâneas. É interessante como as pessoas, durante o dia, os restaurantes servem almoços, né? E durante a tarde, depois do trabalho, as pessoas dão um jeitinho de passar por aí para tomar um chopinho. O simples fato de você passar e ver essa estrutura, você vê, mesmo num dia à tarde, você vê um dia à tarde aqui, eu acho que é o principal. A noite é muito envolvido pela noite do Rio de Janeiro, que é fantástica. Eu acho que o Rio de Janeiro carece muito de uma campanha de levantar a autoestima da população. Então, um dos caminhos para levantar a autoestima é a cultura. Todos nós sabemos disso. Né? Um povo que tem orgulho da sua cultura, obviamente, é um povo que também tem orgulho de si e da sua identidade. Então, isso tudo é um processo assim de incentivo, né, à cultura do Rio de Janeiro, que o Rio precisava muito, né, e que está sendo feito assim de uma forma totalmente independente de qualquer patrocínio